Olá, boa noite. Vamos entrando. Ei! Boa noite, meninas. Tudo bem? Uau! Oiê! Oi, Cris! Tudo bem? Saudade de você! Caroline, você não vai participar ao vivo da minha live, tá bom? A gente pode fazer outro dia. Aê! Vão chegando, gente. Vou esperar o pessoal entrar pra gente começar. Lindeza, Cris. Saudade, viu? Deixa eu convidar aqui a Mônica. Mônica. Vamos ver se ela entra. E aí, passaram bem o dia, gente? Vou ver aqui. Aê! Márcia, tudo bem, Márcia? Quanto tempo que eu te vejo? Ah, Lucas. Beijo, lindão. E tá barulhento aqui hoje, hein? Na mercearia da D tá tendo um churrasco. Parece um gato aí. Mônica não está conseguindo participar. Oi, Valéria. O que você passa? Oiê, oiê. Vocês estão bem aí, gente? Hoje a gente vai falar sobre talentos, tá bom? Mônica. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode ir mandando aqui, tá bom? E a gente vai respondendo à medida que vai aparecendo. Combinado? Vamos esperar um pouquinho mais a Mônica entrar pra gente começar, tudo bem? Aê, chegou! Não está conseguindo participar. Ver solicitação. Cris, é muito, como fala, desafiador esse tema, porque às vezes a gente nem sabe quais são os talentos que a gente tem, né? Peraí, gente, tem um problema técnico. Mudar. Verdade, Cris. E como lidar com ele ou com eles, verdade? E aí a gente passa uma vida inteira tentando encontrar, né?
Tá aparecendo aqui, gente. Alguém ajuda nós? Mônica não está conseguindo acessar. O que se passa? Ajude esse ser humano aqui que não entende nada de tecnologia. Tem que entrar e sair de novo? É isso? Salva a gente. Eu vou entrar e sair de novo, gente, para tentar. Pode ser? Combinado? Eu vou entrar e sair de novo para Mônica conseguir entrar. Não sei por quê. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Tecnologia não é meu forte, vocês já perceberam, né? Tô trabalhando nisso, tá bom, gente? Não se espantem. Ver solicitação. Oi? Ê, Aê! palmas, palmas, palmas. A gente conseguiu. A gente tem que melhorar isso, eu acho. É, de fato. O que que aconteceu agora? Sua tela ficou azul. Ué. Agora. Voltou. Voltamos. Ai, nem tudo é perfeito, né? Mas a gente vai ficar boa nisso ainda. Vai, vamos De tentar. verdade. Né? É, tudo bem aí? Tá tudo certo. Tá todo É, mundo vendo aí? o sinal tá bom, o áudio, o vídeo, tudo bem? Só fala aí pra gente, por favor. Tá tudo tranquilo? Tan, tan, tan. Eu acho que sim, hein? É. Vídeo ok, áudio ok. Obrigado, Márcia. Obrigado, Cris. Tá tudo Tá certinho. beleza. A Peca também tá falando, a Vanessa. Belezura. Ótimo. Ó, eu me lembro uma coisa do outro para esse. Eu consegui. Agora eu deixei rolando os comentários. Agora eu tô seguindo todo mundo que tá entrando. É isso aí. E aí, ó, mídia, ok. Nós. Ei, Sol, tudo bem, Sol? Vamos começar? Bora lá. Bora lá? Então, esse tema, gente, é meio específico da área de autoconhecimento que fala sobre isso, tá? Então, se vocês tiverem algumas perguntas, pode mandar aqui pra gente, que a gente vai nesse período aí. Beleza? O que tem a dizer sobre isso, Mônica? Bom, primeiro que eu acho que é uma alegria que a gente pode estar retomando esse tema. Ele é um tema bastante necessário nos nossos dias, né? A gente sempre vai precisar buscar autoconhecimento, né? Como uma forma de aprimorar a nossa existência e da gente poder ter uma vida um pouco mais feliz enquanto a gente estiver aqui nessa terra, né? Para esse tema de hoje que a gente vai falar sobre talentos,
a gente vai pegar uma parábola, né? Uma historinha, mas a nossa leitura vai ser uma leitura muito mais psicológica para a gente poder trabalhar o tema da questão dos talentos, né? Eu vou, de fato, apesar de que algumas pessoas disseram assim, Mônica, não leia, hoje eu vou ler porque hoje é mais curtinho o texto, tá? Porque eu acho que ele dá uma boa base para a gente discutir depois os aspectos psicológicos que envolvem essa parte do desenvolvimento da gente. Esse trecho é um trecho do livro do Evangelho de Mateus, né? Em que diz assim: pois será como um homem que, estando para empreender uma viagem, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. Deu a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um, segundo a sua capacidade, e partiu. Logo em seguida, o que tinha recebido 5 talentos foi e negociou com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido um só, indo, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, voltou o senhor daqueles servos e chamou-os às contas. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos apresentou outros 5, dizendo: Senhor, tu entregaste-me 5 talentos. Eis outros 5 que lucrei. O Senhor disse: está bem, servo bom e fiel, já que foste fiel em poucas coisas, dar-te-ei o governo de muitas. Entra no gozo do Senhor. Apresentou-se também o que tinha recebido 2 talentos, e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que lucrei outros 2. O Senhor disse-lhe: está bem, servo bom e fiel em poucas coisas, dar-te-ei o governo de muitas, entra no gozo do teu Senhor. Apresentando-se também o que tinha recebido um só talento, disse: Senhor, sei que és um homem bom e austero. Aliás, sei que és um homem austero, que colhes aonde não semeastes e recolhes aonde não espalhastes. E com receio fui esconder o teu talento na terra. Eis o que é teu. Então, respondendo, o Senhor disse-lhe: servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não semeei e recolho onde não espalhei. Devias, pois, dar o meu dinheiro aos banqueiros, e à minha volta eu teria recebido certamente com juros o que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque é o que tem. Ao que tem vai ser dado mais, e terá em abundância. Àquele que não tem, até o que tem vai ser tirado. E a este servo inútil lançai-o lá fora nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Né? Então, esse texto, ele conta pra gente uma história, que é a história de um senhor, de um rei, um senhor, alguém que tinha posses, que chama 3 servos, e a estes servos ele designa uma parte do seu dinheiro. E como que é feita a distribuição desse dinheiro? É dado conforme a habilidade e a capacidade de cada um. Então, cada um recebe uma cota, vamos dizer assim. Um recebe 5, o outro recebe 2 e um recebe 1. A questão é, o que é que a gente faz com aquilo que a gente recebe? Né? Num primeiro momento, esse texto, ele traz para a gente uma leitura que dá para a gente a impressão de que, assim, aqui a questão ela é comercial, né? No sentido de, vamos investir ou não vamos investir? Mas a gente precisa ampliar essa ideia para entender algumas coisas. Então, algumas coisas para a gente poder pensar. Considerando esse texto como um texto bíblico, ou seja, é uma parábola, mas ela é bíblica, ela vem de um contexto particular, dentro de uma tradição cultural. Então, a gente precisa entender o que é o talento, né? Então, quando a gente está falando no talento nesse aspecto aqui, a gente está falando de uma quantidade considerável de ouro, tá? Então, assim, um talento correspondia a 6.000 denários. 6.000 denários era o que um trabalhador receberia por 20 anos de trabalho.
Então, imagine a fortuna que recebeu quem recebeu 5 talentos. Imagine a fortuna que recebeu quem recebeu 2 talentos. E ainda aquele que recebeu 1 talento, recebeu uma fortuna, né? Que a gente pode pensar por essa ótica. Quando a gente pensa nessa perspectiva, nós estamos a falar de um... É que a gente não está aqui com o texto original, mas se a gente pegar, por exemplo, o original, que vai ser grego, por exemplo, a palavra usada para dar aos servos esses talentos é assim, é entregar a fundo perdido, ou seja, o patrão, o senhor, ele está entregando de presente a fortuna dele. Ele fala assim, ó, Tó, isto aqui é seu. Isto aqui é seu. Para você cuidar. Vamos dizer assim. Tá certo? Os 2 primeiros parece que entenderam bem essa perspectiva de terem recebido os talentos. O terceiro não. O terceiro pensou como servo. O terceiro pensou como assim, eu estou fazendo para o outro. Eu não estou fazendo para mim. Então, nesta perspectiva, a gente começa a olhar para essa dimensão dos talentos, e não é à toa, né, que assim, a gente vai juntar essa ideia do dinheiro, que é talento como denário, como ouro, né, correspondia a gente, olha, era mais ou menos 36 quilos de ouro. Um talento. Pensa na quantidade. Um talento, mais ou menos 36 quilos de ouro. Então, era muita coisa, né? E a gente vai pensar na questão, assim, quando a gente usa essa palavra corriqueiramente, quando a gente olha para a realidade que nos cerca, a gente usa essa palavra quando? Quando que a gente usa talento? Né? A gente fala assim, ah, fulano é um bom músico, ele tem talento. Ah, fulano é uma boa cozinheira, ela tem talento. E aí, assim, a gente pode desenvolver, a gente pode perceber que para desenvolver um trabalho com excelência, a gente precisa de talento. Ele não é a única coisa que a gente precisa, mas ele é um ponto importante para a gente poder começar alguma coisa, vamos dizer assim. Porque normalmente aquilo que para nós é um talento, é uma habilidade que dá para a gente um certo nível de facilidade, né? É claro que vai exigir da gente disciplina para poder desenvolver, que é a ideia que o servo que recebe, ele tem que trabalhar o talento para poder produzir, né? Então, ninguém está isento de ter que trabalhar o seu próprio talento, né? E nessa perspectiva, como que a gente pensa isso psicologicamente, né? Então, a gente começa a perceber que a gente tem uma conexão profunda com o nosso potencial criador por excelência. No centro da psique, a gente tem um centro regulador chamado self. E o self precisa ter uma relação harmoniosa com a consciência e o ego, para que a gente possa fluir. Porque muitos dos nossos conteúdos são inconscientes e que precisam vir para a consciência para que essa consciência se expanda. Então, à medida que eu vou vivendo a vida e à medida que eu vou me deparando com as dificuldades, ou seja, com aquilo que não estava no meu script nem no meu planejamento, é claro que o inconsciente regido pelo self vai me mandar coisas no sentido de ampliar essa consciência para poder encontrar uma saída. Então, a questão do talento é como que eu vou observando, como que eu usei os recursos que eu tenho para lidar com as questões que se apresentam na minha vida a cada dia e a cada momento. Né? Então, esse processo de lidar com a adversidade é um processo que ajuda a gente a ampliar a nossa consciência sobre nós mesmos e descobrir as potências que estão ali colocadas. Né? Então, é um trabalho que é diário e é constante. Né? É que a gente não costuma, muitas vezes, reconhecer como que a gente sobreviveu a questões muito difíceis da nossa vida para trás. Né? A gente, às vezes, sabe que saiu daquela situação, mas a gente não olha e faz uma análise, muitas vezes, para ver o que é que foi que veio em nosso socorro para nos tirar daquela condição.
E o que foi que eu aprendi a partir daquela adversidade, né? Então, assim, nesse aspecto, por exemplo, a Renata pode trazer para a gente e ilustrar com N casos que ela acompanha no centro de reabilitação, né? Que é aquela coisa, enquanto você está fechado na limitação e você vê o problema, você não tem saída, né? É interessante que ver uma experiência que muitos de nós já pode ter passado de verdade, é aquela coisa assim, sabe quando você perdeu alguma coisa que você não lembra onde você deixou, que você não sabe onde está, que você não lembra, mas você precisa dela? E enquanto você procura, aquilo não aparece. Aí você sai, você fala, vou dormir porque eu tô com sono, cansei, não vou procurar mais, eu preciso resolver outra coisa, eu vou na rua, eu faço outra coisa. E como que por encanto, do nada, algo acontece e você fala assim, puta, tá em tal lugar. Foi lá que eu coloquei. Né? Por quê? Porque a consciência fica ali massacrando, querendo encontrar, e não, quase que não abre espaço para que o inconsciente venha em seu auxílio. É por isso que a gente dorme também. Né? O dormir é o tempo de, vamos dizer assim, de manutenção do nosso corpo físico, né? Mas é vamos dizer assim, de reorganizar toda a estrutura psíquica, né? Que entra nesse processo de deixar as coisas funcionantes, né? Que as coisas possam ali me tirar das situações de adversidade, vamos dizer assim, procurando uma saída, né? Então, a resposta, né, com relação ao talento, a gente vai perceber que a gente sai das adversidades quando a gente usa a criatividade. Não tem resposta pronta. Não tem um jeito único de fazer as coisas, não tem um único jeito de dizer isso é certo ou errado. A gente vai ter que entrar em contato com esta força interna para poder encontrar a saída para as coisas que a gente vai vivenciando a cada dia, né? Talvez as pessoas queiram dizer para a gente, ou pense, né? Assim, o que foi que você descobriu nas adversidades pelas quais você passou, né? Então, algumas coisas parece que as pessoas têm vergonha de falar que é bom naquilo, né? Por algum motivo, eu sou bom eu toco música, mas aí eu não consigo ganhar dinheiro com isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar um emprego que me dê dinheiro e vou deixar aquele talento escondido. Ou tem pessoas que conseguem fazer disso a sua vida. E aí vai Sim, ficar né? frio, volta, vai volta. Vai ficando de neve, né? Porque a gente também vai pensando, né, que assim, a gente vai pensando que as soluções são mágicas, né? Que o processo é pode pilim-pim-pim, né? Que a gente joga e acontece. E aí a gente não vai vendo que é engraçado. Você estava falando, Renata, eu estava me lembrando de quando estava na faculdade, que eu ficava pensando assim, né? Que eu via meus professores dando aula, encontrava alguns psicólogos, encontrava pessoas que viviam de psicologia, né? Como que vive de psicologia? Né? Porque toda fantasia que a gente tem é que o psicólogo não ganha dinheiro. Quer dizer assim, não é que se torna milionário, mas você pode viver disso. Você pode estruturar essa carreira para viver disso de uma maneira satisfatória e digna, né? E viver bem, né? Então, é um pouco esse processo que a gente vai tendo que, de fato, ir construindo ao longo da vida, pelo menos com certo nível de planejamento, né? Porque não dá para falar assim que eu planejo. E aí acho que ainda tem outra coisa, né? Quer dizer assim, eu planejo e no primeiro episódio que tiver uma adversidade, eu falo assim, não deu certo nada, né? Porque assim, nada, tudo deu errado, tudo mesmo. Né? Aí eu escuto algumas pessoas dizerem assim, eu não faço nada certo. Nada. Né? Então, esses superlativos, eles não ajudam a gente. Né? Então, eu preciso aprender a reconhecer que eu tenho uma potência e que tem coisa que vai dar errado. Sim. Né? E que tem coisa que vai dar certo. E aí a questão é como que eu avalio
para poder descobrir o melhor caminho e a melhor maneira de fazer, né? Porque ainda que eu tenha um talento, isso pede aperfeiçoamento, Aham. né? Não nasce pronto. Não é uma condição única e exclusiva eu ter talento para alguma coisa. Se eu não tiver disciplina para me aperfeiçoar, também não vai resolver, né? E aí pensar essa dimensão desse texto, né, dessa parábola, ainda que bíblica, né, é pensar assim, o que que eu faço com os recursos que eu tenho? O que que eu faço a partir da vida que eu tenho? Né? Tipo assim, acordei hoje, abri os olhos, tem um dia pela frente, o que que eu faço com isso? Eu vou me lamentar porque tá faltando, porque aí assim, né? Ai, falta isso, falta aquilo, falta aquele outro, falta não sei o quê. Mas e o que você tem? E o que você tem? Sabe que eu trabalhei eu fiz um encontro num projeto da Caritas aqui de São Paulo e tinha uma moça que ela fala que esse projeto salvou a vida dela, que ela estava num quadro depressivo bastante intenso, etc. E esse projeto consistia de várias oficinas de várias coisas. Várias coisas. Fazer panetone, fazer bolo, fazer pão de mel, bordar, pintar, várias oficinas de várias coisas, assim, por um período bastante longo. E essas pessoas participaram. Esta moça, ela fala que o projeto salvou a vida dela porque ela se encontrou, por exemplo, na questão do bordado ali nas atividades. E ela fala assim, que ela descobriu, quando ela voltou para casa, ela descobriu que todo o material que ela precisava estava guardado dentro dos armários dela, porque ela já tinha comprado fazia muito tempo, mas não tinha usado e ela não tinha arriscado. Olha que O que me faz pensar que boa parte das coisas que a gente precisa para começar uma nova situação, a gente já tem. Né? A gente já tem, a gente não vai precisar gastar um mundo e um fundo de dinheiro, porque parte das coisas a gente vai ter que pegar o que a gente tem na mão, né? verdade. Outro dia atendi uma pessoa que dizia assim, eu quero desenhar, eu gosto de desenhar, né? Eu peguei e falei assim, qual o problema? Né? Vamos pensar também, uma folha de sulfite, um lápis não é a coisa mais cara do mundo, né? Aí a pessoa pegou e falou assim, eu posso pegar os lápis de cor da minha filha. Eu falei, então, pega os lápis de cor da tua filha que já tá resolvendo o caso, né? Porque é uma maneira de começar. Depois a gente vai se aperfeiçoando e vai descobrindo quais são os nuances que a gente vai precisar, né? Esta figura daquele que recebe um único talento em terra, esse é o problema, Verdade. né? Porque é aquele que pegou a vida, fechou na gaveta e tipo assim, tô morrendo de medo de viver. E aí, vai chorar na cama que é lugar quente porque vai ser muito infeliz, né? E esse é um desafio muito grande, de verdade, né? De como que a gente valoriza esse tempo que a gente tem, né? Essas oportunidades. E se a gente não se puser a fazer, a gente não vai saber o que a gente consegue fazer ou não, Com certeza. né? Eu tive uma paciente lá e ela era arquiteta, mas por uma coisa ou outra ela fez um concurso público para trabalhar em penitenciária, né, de carcereira. E ela sofreu um acidente lá no trabalho e tal. Quando ela veio para reabilitação, aí todo mundo pergunta, avaliação, o que você faz, a formação. Aí a gente descobriu que ela era arquiteta. Então, beleza, vai ter no final do ano um, um tipo um encontro de talento lá. Então, o Uhum, que você pode apresentar? Ela fez uma maquete do centro de reabilitação que fica exposto lá, todo mundo paga um pau para a maquete dela, todo mundo para olhar. Mas ela tinha deixado a arquitetura, a parte de maquete dessa sentido, do talento que ela tinha, pela estabilidade do serviço público. E aí, durante o serviço público que ela estava exercendo, ela sofreu um acidente.
porque a outra vida, o talento dela, ela não perdeu. Ela, o que que ela fez? Ela escondeu, né? Ela cavou o buraco e guardou lá. Então, assim, a gente precisa ficar atento às coisas o que a gente gosta de fazer, o que é bom de fazer, o que satisfaz a gente, né? Vamos pensar uma coisa, Renata, assim, ó, se eu não estou feliz com o que eu faço, eu tenho alguma coisa que está errado. Sim, E o fato de eu ficar feliz com aquilo que eu faço não significa que é fácil, sim, concordo. tá? Então, ainda que eu goste muito daquilo que eu faço, eu vou me deparar com coisas que às vezes eu vou falar, putz, eu não queria fazer isso. Mas É, como eu estou pensando no conjunto da obra, eu vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer, tá verdade. certo? Então, esse é de fato o desafio que a gente vai encontrar, que é como que a gente vai dar um colorido melhor para esta coisa que é a gente poder viver a plenitude disso, para a gente poder ficar feliz. Porque a gente Sim, tem que ser feliz, né? E é porque aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu gosto de realizar, que me dá prazer, vale a pena ser vivido. Aí, uma pergunta que pode surgir é do tipo assim, mas como que eu sei o que, que eu quero fazer? ha, ha, ha. E aí? A pergunta de US$ 1 milhão? É uma pergunta de US$ 1 milhão. Como que eu sei? Né? Então, assim, eu diria, preste atenção naquelas ideias que surgem na sua cabeça que vem do nada. Entendeu? Que é do tipo, eu queria aprender a dançar. Mas por que você está pensando nisso agora? Porque eu tô com vontade de aprender a dançar. Então, vai atrás disso. Até para você poder descobrir. Até para você poder descobrir. Ah, mas olha, eu queria aprender a cozinhar. Eu não. Você tá com vontade? Vai atrás disso, né? Vai ver. Pega aí com os YouTube da vida, vai ver, vai fazer um curso, vai aprender. Quer dizer, como que eu vou atendendo a esse chamado interno? Porque isso é para desenvolver minha potencialidade. Porque também tem um outro ponto, né? Que é assim, quando eu passo a fazer a mesma coisa uma vida inteira, e do mesmo jeito, chega uma hora que aquilo perde o sentido, Sim. esvazia de significado. E aí a gente fica assim, mas eu não aguento mais, tá chato, eu não quero mais ver isso, não. É porque tá na hora de olhar para outras coisas, né? Então, Exatamente. essa armadilha da segurança, né, da estabilidade, é um grande risco. É um grande risco, porque ficar na estabilidade não requer criatividade. O custo de fato é muito alto porque eu não estou ouvindo o meu chamado interno, né? Normalmente a gente vai encontrar os casos mais extremos como esses que levam a gente para esses acidentes. Você fala assim, cara, como que aconteceu esse acidente? Você fala assim, e a resposta é assim, do nada aconteceu tal coisa. Não, não foi do nada. Não foi do nada. Né? Ah, Então, isso psicologicamente falando, a gente entende. A gente entende porque é parte do processo. A vida dizendo para você, olha, eu vou ter que dar uma pausa aqui em você, porque senão você não vai prestar atenção no que você precisa prestar. Então tem que fazer parar. Porque de fato, a hora que eu fiquei de molho, porque eu tive que ficar de repouso ou de qualquer coisa, aí tu vai ter que pensar, né, meu bem? Aí tu vai ter que olhar para isso e pensar de verdade. então, voltando do YouTube lá para aprender a cozinhar, eu posso contar uma coisa? Por favor. Eu Que fiz você fez arroz? ó, tô morando sozinha, minha mãe tá aqui. Mãe, não fica triste, não. Ó, eu tô morando sozinha há 3 anos e meio. Eu fiz arroz 3 vezes olhando no YouTube.
Aí eu não tinha percebido que o cara, na hora que ele estava ensinando, tinha sal no arroz. Aí eu comi o arroz e falei, gente, mas tá muito sem sal. Eu falei, não, vamos ver esse vídeo de novo. Aí não tinha em momento nenhum ele falando do sal. Aí eu não pus o sal. Ficou um arroz sem sal. Então, assim, eu não tenho talento para isso. Eu vou estudar e vou. Não, isso não é uma coisa que me agrada, entendeu? O que eu aprendi, que eu sou boa em conversar com as pessoas, incentivar e motivar. Então, eu preciso trabalhar isso, eu potencializar isso. E é isso que eu estou fazendo. Porque muitas pessoas chegam para mim e falam, esse dia um paciente falou assim, você é multitalentos, isso aqui é muito pequeno para você. Então, muitas pessoas falam, você tem que extrapolar o seu conhecimento, como que você atende as pessoas. Então, eu tenho medo de sair da zona de conforto? Tenho. É difícil? É difícil. Só que, tá batendo água na bunda, você tem que andar, né? Então, ou você faz, ou você atende isso, ou não. E assim, uma vez que você Uhum. dá um passinho para frente, para trás, já, como diz o Pondé, nem para dar impulso. Exatamente, para trás nem para dar impulso, né? Renata, eu queria registrar aqui algumas presenças, né? Do Valdir Craveira, a Cristiane Pereira está colocando. Penso que em um momento difícil é que é você com você. Aí o controle emocional tem que estar muito no eixo para que você possa ter respostas adequadas, né? De fato, encontrar o nosso eixo é um desafio a cada dia, mas ele é extremamente necessário porque senão eu não consigo de fato encontrar as saídas, porque encontrar o eixo é encontrar comigo mesmo para poder ver o que eu preciso fazer diante daquele impasse, né? O Valdir, que está colocando aqui para a gente, né, que ele ficou muito tempo numa empresa, teve que sair porque a empresa fechou e que hoje ele trabalha numa coisa que não lhe satisfaz, né, que não lhe dá prazer, que não faz sentido para ele. Valdir, eu diria a você o seguinte, para o Valdir e para todo mundo, a gente constrói a nossa transição para algumas coisas. Então, eu preciso ter alguma coisa do tipo, tem coisas que eu preciso fazer porque eu preciso sobreviver até que eu possa me estabilizar naquele outro caminho. Uma possibilidade que eu tenho eu trabalho este lugar onde é necessário, porque eu preciso sobreviver no sentido que eu tenho família, eu tenho coisas a fazer, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser capaz de desenvolver uma atividade que me seja prazerosa, que me abra uma outra possibilidade de caminho, né? Porque daí eu vou construindo uma transição que pode ser satisfatória. Até porque essa outra atividade que seja prazerosa, ela pode entrar como compensação neste momento em que eu preciso desta condição aqui, dessa primeira condição, né? Mas isso aqui também não nasce pronto. Isso aqui é construído, né? Então, eu encontrar o meu lugar no mundo, fica parecendo que o lugar tá pronto, tá demarcado. Sabe vaga de estacionamento de prédio, lá que você tá lá, esse aqui é do apartamento 6B? Não é assim, né? Às vezes o meu lugar é um lugar construído, né? E que eu vou ter que descobrir aonde é que eu me encaixo, né? Então, assim, o Valdir coloca a questão da experiência dele, né? Da idade, e a idade é o que vai nos dar experiência, né? E aí a gente já vai ter, vamos dizer assim, experiência suficiente para reconhecer o que é que não está caindo bem, né? E de fato ir buscar esse outro caminho, né? De qualquer forma, é sempre um movimento, porque nada está pronto e acabado e nada está fechado para sempre, né? Então, assim, eu tô aqui, tá pronto, legal. Eu não posso sair daqui porque agora fechou a porta. Não, pode, né? E esse processo é que precisa ser construído. Então, como que a gente vai construindo esse fluxo da vida?
e seguindo, né? Porque a gente vai tendo esse desafio para poder crescer. Porque se a gente tem como objetivo nos tornarmos nós mesmos e ampliar a nossa consciência, então é porque tudo está a favor desse processo. Então, cada adversidade que eu encontro, que eu supero, eu amplio a minha consciência um tanto, né? A Teca está colocando para a gente aqui, né, que é o tal do trabalho depois do trabalho, de verdade, né? Porque aí eu acho que tem a diferença, né, que é aquele trabalho que faz com que a gente sinta prazer, que a gente sorria, que dá colorido para nossa existência, né? Que vai dando um sentido diferente para eu acordar de manhã e dizer, oba, hoje eu vou fazer tal coisa, né? A gente precisa ter isso, né? A gente precisa, de fato, ter este tempo de reconhecer que, puxa, que legal que a gente tem essa oportunidade, né? Senão a gente fica, de fato, preso, se machucando, vamos dizer assim, né? Enterrando o talento, de verdade, né? Deixando ele enterradinho lá e aí a vida para. Essa é a parte mais triste, de fato, né? Aquele texto que você mandou ontem tá falando assim, a gente precisa morrer antes de morrer, É. né? A gente precisa mudar Uhum, coisa, mudar a vida toda, às vezes, né? Pra gente ter tranquilidade, chegar lá na frente e acabou. Mas você fez tudo o que você uhum, pôde, né? sim, Melhor, né? você utilizou dos seus talentos da melhor maneira. Exatamente, exatamente. Né? Porque, se a gente volta, né, por exemplo, na ideia do talento lá, do dinheiro, da parábola, que era uma fortuna, e a gente está falando de 30 e tantos quilos de ouro, né? 20 anos de trabalho e etc, né? É dizer assim, nós temos recurso para muito. Nós Sim. temos recurso para muito, né? Então, assim, como que eu vou aceitando essa comunicação inconsciente que me ajuda a ampliar o repertório, né? Se a gente fizer um exercício aqui agora, por exemplo, pensa assim, olha, o que, que de fato é importante para você hoje? O que é que você é importante hoje? Olha para trás e pensa assim, há 10 anos atrás, o que de fato era importante para você naquele momento, né? Tem algumas coisas que a gente vai precisar ajustar, de verdade, né? Por quê? Porque a gente viveu uma série de coisas, coisas aconteceram, o momento histórico que a gente vive nos afeta, né? Haja vista a pandemia, aí, né? Que vai trazendo essas. E para cada tempo, para cada momento, a gente vai ter que ter uma resposta diferente, né? Por quê? Porque de fato, a gente tem recurso para. Né? É interessante a gente pensar nessa perspectiva, porque psicologicamente falando, né, quando a gente se vê numa situação de adversidade, a psique nos permite passar por aquilo porque ela sabe que a gente tem recurso para. Senão a gente não chegava naquele ponto, né? Então, não é para a gente jogar a toalha, é para a gente parar, fazer o tempo de recolhimento, para entender o que está acontecendo e para ver quais são as possibilidades. Mas aí é olhar para dentro, não é olhar para fora. Porque é para dentro que vai ter a resposta, né? É dentro de mim que ela se encontra, né? E Sim, isso é desafiador. a gente fica só esperando dos outros, né? Ai, que o outro vai me dar uma solução, ai, que meu. Só que os olhos que ele vê o mundo não são os mesmos que eu vejo, né? As coisas, os aprendizados que eu tive na vida não são os mesmos que tiveram. Então eu não posso. Você Não, não pode tomar uma decisão. Por exemplo, tem um problema, tem uma decisão a ser tomada. Uma mesma situação. Eu não vou tomar a mesma situação que você vai tomar, com certeza. Porque a partir do sim, minha visão de mundo, eu vou conseguir resolver da
da melhor maneira possível, com os meus recursos, né? Para o pessoal mais antigo, que curtia gibi, né? Tinha uma figura lá na turma do Tio Patinhas e tal, que era o tal professor Pardal, né? Lembra o professor Pardal que tinha uma lâmpada na cabeça e Aham. tal? A gente, em alguns momentos, a gente vai ser professor Pardal. E qual que é a grande questão que se apresenta, né? De fato, eu permitir que o insight aconteça, né? Porque senão cada ideia nova que surge na minha cabeça, uma ideia X, que não tem nada a ver com nada, mais estapafúrdia. Mas se eu já começo a dizer, isso é bobagem, isso não vai dar. Aí vem outra, aí não tem, né? Aí não tem. Aí não tem como ajudar, né? Me ajuda a te ajudar. Fica Deixa pelo menos as ideias virem, brigando, né? né? O negócio tá te mostrando a situação e você fica brigando, falando, nossa, isso aqui não é pra mim. Não é porque não é pra você, é porque você fica os outros, né? Você dá mais importância dos outros falarem pra você do que você ouvir o que você sente dentro de si, né? Isso, né? É como se a gente tivesse que ter essa. E aí a gente não valoriza aquilo que veio pra gente de graça, né? Porque isso a gente chama insight, né? Esse insight que veio, aí a gente fala assim, não, isso é bobagem, não, não. Ah, imagina como vai fazer isso? Não tem jeito. Sem de fato pegar e tentar fazer alguma coisa ali, um piloto, dizer assim, eu nunca tinha pensado nisso, deixa eu pensar nisso para ver o que é isso, É. né? Um dos recursos quando a gente trabalha, por exemplo, corporativamente, que a gente precisa encontrar saídas para algumas coisas, é fazer aquilo que a gente chama de uma tempestade mental. O que é tempestade mental? É pegar e jogar, por exemplo, pega um papel e começa a escrever as ideias que vem vindo. Pega. Mas não tem nada a ver, não tem problema não. Pega, vai escrevendo. Concretiza, materializa. Porque depois pode ser que você juntando, pegando, olhando para aquilo que você escreveu, você consiga ordenar de um jeito que começa a fazer sentido. Às vezes a gente precisa de ajuda. Às vezes a gente precisa de alguém que consegue enxergar outras coisas e a gente precisa conversar com as pessoas. Porque as pessoas também ajudam a gente a ter ideias, né? Então, a gente acha que todas as pessoas que tiveram sucesso na vida vieram com tudo pronto, né? Que veio lá, já teve a ideia e já veio o roteiro, o script e foi e pá e deu, mas não é assim que as coisas acontecem, de fato, né? Agora, eu queria chamar a atenção aqui para uma coisa, né? Então, assim, essa figura do self dentro da psique, que é o centro regulador da psique, quando ele manda a mensagem, vamos dizer assim, que ele dá o insight, que ele planta o desejo para você, mostra, olha, tenta fazer uma outra coisa, etc. Quando você o escuta, quando você presta atenção no que ele está te falando, ele começa a botar as coisas no teu caminho para sinalizar por onde você tem que andar. Porque não é que você ficou desamparado na vida. Né? Não é que assim, jogou você lá e falou assim, agora se vira. Né? Vai. Não, é assim. Ele fala, vai, mas ao mesmo tempo ele vai colocando as coisas que você precisa no seu caminho, né? Então, a gente vai encontrar alguns relatos de pessoas que disseram assim, nossa, o dia que eu decidi fazer tal coisa, aí apareceu alguém que queria fazer tal coisa e eu fui fazer. E aí alguém me ofereceu um espaço assim, aí eu peguei. E aí vai caminhando, e aí a coisa vai andando. Por quê? Porque o recurso está vindo. Mas por que está vindo? Porque você está escutando esse chamado interior. Né? Você está escutando a orientação do self. Né? Então, é como que eu vou trocando esse olhar. Tem alguém que escreveu aqui, ó, a Cristine colocou, que a gente precisa mudar a ótica do entendimento. Né? Então, tem coisa que a gente precisa trocar a lente do óculos. Né? Para olhar para a potência. Não é? A gente não olha para o limite. Né? Como que é? Eu vou olhar, vamos dizer assim, olhos de quem quer ver o que está acontecendo.
Ou para ver a possibilidade. Porque se eu quiser, eu posso fechar o olho e só ver que tá escuro. E aí não tem saída, de fato. É. E aí a gente acha que a gente chama isso de destino, né? Uhum, Megalomania. né? Aí a gente fala, eu brinco e falo assim, ó, deita e espera passar, né? A vida tá te chamando para fazer coisa, aí você deita e espera passar, fala, ah, não, depois eu vejo isso. Depois eu vejo, não, não tem depois, é agora. Falar nisso, É eu tô uma lendo, coisa que é assim. ó, tô lendo O Poder do Agora. Ah, é Eckhart Tolle, esse é bom, esse cara é bom. Leiam, gente, leiam. Vai fazer todo sentido depois que vocês estão vendo a Mônica falar sobre talento. E, ô, Mônica, existe Uhum. ferramenta para descobrir os talentos? Ajuda essas pessoas aí. Não, olha, a gente vai ter, por exemplo, psicologicamente, a gente pode, tem instrumentos que a gente pode fazer tipo uma testagem, e hoje a gente não fala mais teste vocacional, que antigamente, quando eu estudei era teste vocacional. Aí depois virou orientação vocacional, né? Hoje você vai fazer outras coisas mais ampliadas da orientação vocacional para frente, né? Então tem profissionais que fazem isso, acho que esse é um bom recurso, né, para a gente poder ver. A gente tem profissionais como coaches que podem ajudar a gente a repensar essa transição de carreira, né? Porque assim, a gente fala carreira, gente, mas vale para qualquer coisa na vida, Sim, né? Vale para qualquer coisa que eu estou fazendo e quero fazer diferente. E às vezes hoje, por exemplo, hoje você tem um quadro que é de nutrição comportamental, que vai ajudar você a olhar como é que é o seu comportamento, não é nem a questão do que você come necessariamente, mas assim, como é o seu comportamento alimentar e como isso te afeta na vida, porque as coisas estão interligadas, sim. né? Então, percebe? Então você vai ter profissionais que estão habilitados, vamos dizer assim, a te dar essa orientação com mais precisão, vamos dizer assim. Mas também a gente precisa começar a prestar atenção, né? Fazer o exercício de prestar atenção na gente mesmo, né? Ontem eu estava vendo um material e tinha alguém que dizia assim, da importância, por exemplo, de você talvez fazer um diário. Não é porque você vai relatar tudo, mas assim, dizer as coisas que você fez, como é que você se sentiu, né? Porque aí Manual. você consegue perceber, vamos supor, se você faz um diário com relação às atividades que você executa, você consegue perceber quais daquelas que te dão mais prazer, quais aquelas que te dão menos, em que circunstâncias essas coisas acontecem, né? Para você poder ver a hora onde você pode mexer. Porque às vezes é um pequeno ajuste de horário, de tempo que você dedica, né? De organizar suas atividades para que aquilo faça mais sentido para você. E aí você vai podendo ressignificar essas coisas, né? Então, a questão do autoconhecimento, ele é necessário porque ele vai balizar a nossa vida inteira. Há momentos em que eu preciso, por exemplo, de um acompanhamento psicoterapêutico, porque isso faz mais sentido, mas eu não preciso ficar em psicoterapia a vida inteira. Psicoterapia, às vezes, é para um tempo, é para um tempo determinado. Depois eu tenho que andar com as minhas pernas, porque senão eu vou ficar usando muleta a vida inteira, né? Exatamente. Então, o processo de autoconhecimento ele vai acontecer à revelia da minha vontade. A tendência é essa da natureza, né? É que às vezes a gente briga e fica tentando segurar as coisas, como dizendo assim, ah, eu não quero que passe nunca, É, né? tem Tem um mais. amigo meu que tem uma frase que é muito significativa, Renato, só para a gente pra fechar isso, que ele diz Ah, assim, para as coisas ficarem como elas estão, elas precisam mudar, é, entendeu? Porque se eu estou numa zona de conforto, para eu continuar na zona de conforto, elas precisam mudar, porque nada fica para sempre nesse aspecto. verdade.
ia falar da história do Jonas. Vai pra Ah, Nínive e Tarsis. é. Vai e não Não, vai? conta aí qual que é a história, porque senão ninguém vai entender o que você está falando. Contar para próxima live. Porque a história tá Para a acabando. próxima live. 4 minutos para contar. Tá quase acabando, né? Tá certo. Mas é Ah, isso, né? Então, assim, eu vou para um lugar conhecido ou eu me arrisco por um terreno novo, né? Os meus talentos quase sempre eles vão me empurrar para uma coisa nova, porque é um potencial a ser desenvolvido, né? sim, E ficar no mesmo lugar muitas vezes não é possível desenvolver esses talentos, né? exatamente. Aí você vai ter A uma vida Cristine coloca morna, uma vida mais ou menos, uma vida. Ah, tá bom. isso, né? Assim, eu acho que é bem aquela música do Chico, né? Que diz assim, cotidiano, todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode assim, sabe assim? E vai E ficando a gente nisso. vai indo nessa pegada. E a gente vai indo nessa pegada, né? E esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Aí a Cristina está dizendo assim, seria um momento de recuar ou de avançar, né? Esse momento que é crucial, ele vai dar frio na barriga. E aí tem momentos que a gente vai ter que ir assim, ó, vai com medo, mas vai tá com medo, mas vai com medo mesmo, porque é necessário dar o passo, né? E aí a gente podia elencar uma série de músicas e filmes, etc, que ajudam a gente a pensar essas coisas, Ô, de Cris, verdade. ó, Cris, lembra uma coisa. Recuar nem para pegar impulso. É só para frente. O passo que você der para frente, você não consegue voltar mais. Eu vou falar do autoconhecimento, porque já você muda totalmente a sua visão de mundo, né? De fato. Aí as pessoas, eu tô ficando mais seletivo, mas eu tô aceitando as coisas. Isso é autoconhecimento. A gente costuma ficar um pouco mais chato, mas tudo bem, isso faz parte do processo, não tem jeito. Ah, então tá bom. Falta 2 minutos, eu queria agradecer então, né? A presença de todas as pessoas De que todos vocês, participaram. né? Se É, tiverem questões, quiserem deixar no Insta para a gente responder, a gente vai respondendo, de verdade, né? é. A gente vai tentando aí fazer e a gente depois prepara outra live, vai falar sobre o Jonas, né, Renata? A gente vai ver se a gente faz um projeto, né? De ter uma vez por mês, alguma coisa assim, né? Um podcast, quem sabe? É isso aí. Muito Tá bom. bom. Mas eu queria muito agradecer a presença de todo mundo aqui, viu? Da Dona Ivonice, da Teca, da Débora, da Cristine, da Márcia, do Valdir, né? Tem um nome aqui que eu não consigo ler, Douglas. Tem um bombeiro aqui, Bombeiro Maranhão, que também está presente. A É o César? Leli. Hã? É o César. É o César? Ah, tá. Beleza. Né? Cada uma, a Maria da Conceição, vulgo sua mãe, Renata, vulgo minha Mãe, tia. desculpa não saber cozinhar, tá bom? Não foi dessa vez. A Selma, né? Então, muito agradecer a presença de cada um de vocês, muito obrigada aí pela disposição, pela disponibilidade. É sempre muito bom a gente poder conversar. Com certeza. Beijo pra você, gente. Qualquer coisa é só chamar a gente no Instagram, no WhatsApp. E assim, Isso tá aí, aberto pra vocês, tá bom? tá bom. Gratidão, beijo. Tchau. Beijo, tchau. Tchau.